O exercício 32, ele fala o seguinte: calcular os ângulos diretores do vetor V, que toca em 6, a cota em 6 para x, menos 2 para y e em 3 para z. Então, se eu tenho um único vetor, né, esse vetor V, ele tem seu exemplo 32 dos exercícios propostos, tá, da página 68, e ele tem componentes 6, menos 2 e 3. Se eu quero saber quais são os ângulos diretores, eu quero saber qual é o ângulo que cada componente, ou seja, qual é a direção que essa cota toca em x, qual é a direção que essa cota toca em y, e qual é a direção que essa cota toca em z. Então, eu preciso saber qual é o ângulo para x, que a gente vai calcular por meio da componente que divide o módulo do vetor. O meu ângulo direcional para y vai ser meu arco cosseno da componente dividido pelo módulo do vetor. E por fim, o meu ângulo que vai tocar o eixo em z, eu vou fazer meu arco inverso da componente dividido pelo módulo do vetor. Então, veja que a primeira coisa que eu preciso descobrir é qual é o módulo desse vetor, né? Então, eu vou calcular o módulo do vetor aqui, olha só. Então, o módulo desse vetor V, ele vai ser a raiz quadrada de 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. O módulo desse vetor, veja bem, eu vou ter 36 mais 4 mais 9. Então, eu vou ter uma raiz de 49. Raiz de 49, então, nós temos como sendo 7, ok? Então, eu vou calcular aqui esse ângulo, olha só. O meu arco cosseno a componente é 6. 6 que divide 7. Então, eu vou ter um ângulo, vamos ver aqui, arco cosseno de 6 que divide 7, eu vou ter um ângulo de 31 graus. Então, esse primeiro ângulo é de 31 graus. Para y, olha só, eu vou ter que o meu arco cosseno, aqui, meu ângulo para x, ele vai ser da componente, que vale menos 2, dividido por 7, certo? Então, eu vou ter meu arco cosseno, a componente é menos 2, dividido pelo módulo do vetor, que vale 7. Então, eu vou ter um ângulo de aproximadamente 107 graus, se eu usar somente se eu não usar a casa após a vírgula. Então, eu vou colocar aqui de aproximadamente 107 graus. Por fim, o ângulo direcional para z vai ser o meu arco cosseno da componente, que é 3, dividido por 7. Então, eu vou ter um ângulo para z de, olha só, 3, que divide 7, eu vou ter que esse ângulo vale aproximadamente 65 graus. Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 65 graus. Bom, agora que eu conheço quais são esses ângulos direcionais, a gente também pode expressar em forma de desenho, certo? Só para demonstrar aqui, dando uma verificada no gabarito, então, nós temos que o exercício 32, né? É de 31 graus, ok, aproximadamente 107, aproximadamente 65. Então, confere com o que nós fizemos aqui. Se eu expressar, olha só, esse está no primeiro quadrante está no segundo. Então, veja, posso dizer, basicamente, aqui, olha só, expressando esse vetor no sistema tridimensional, eu posso dizer que esse vetor, ele sai desse primeiro quadrante, certo? Ele toca posso dizer que esse seja o meu eixo x, z e o meu eixo y. Porque aqui ele toca a 31, certo? Em z ele toca a 65. E lá no eixo y, veja bem, ele toca a 107 graus, ok? Então, esse vetor V,
ele pode ser expressado dessa maneira. Veja